Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia é 37, vou pegar aqui o conteúdo. Dia 37 de 40, gente. Estamos aí finalizando a nossa maratona. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Paola. Todo mundo que tá chegando. Vamos em frente. Mais um dia 37. Agora tem 37, 38, 39, 40. 4 dias aí pra gente ter de live ainda, né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai esperando. Eu vou repassar aqui o nosso conteúdo de ontem, tá? Pra gente. Deixa eu encaminhar para algumas pessoas, pessoal que geralmente entra, pra gente aguardar o pessoal chegando, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Ontem nós vimos justificando desacertos, os nossos equívocos que colocamos na conta de Deus, né? Não, mas é porque Deus quis assim, é porque era um karma na minha vida. Será que era mesmo? Será que era mesmo? Vimos também essa nossa postura nas relações coletivas com o mundo e também nas nossas relações íntimas, nossos relacionamentos aí do dia a dia. O quanto que a gente às vezes fantasia, se ilude, projeta algumas expectativas nossas que não necessariamente refletem a realidade. E também que a gente não assume a nossa parcela de responsabilidade dos acontecimentos, das situações, e aí isso traz o que? Uma situação aí de infância espiritual. E aí, por fim, a gente viu aquele trecho, dar-se-á aquele que tem, que é o quê? As sementes. A quem muito tem, muito será dado, e quem pouco tem, pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Então, o que é isso? É realmente o que a gente faz com as sementes que a gente recebe de Deus? O que a gente faz com a nossa capacidade de ir além? O quanto que a gente cultiva o que a gente deseja em nossa vida também no dia a dia. Porque muitas vezes a gente tem sonhos, objetivos e metas, só que a gente está tão ocupado vivendo o dia a dia. A gente está tão ocupado vivendo o quê? Vivendo as a correria, né? O pagar conta, o resolver problema. O que a gente faz? A gente simplesmente não faz, né? Simplesmente não faz. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos agora fazer a nossa oração para a gente começar a nossa live hoje. Então vamos fechando os olhos, elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo, da equipe espiritual da Maratona Quaresma Espírita. Vamos iniciando com a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam neste momento para nos trazer o melhor entendimento de tudo que vai ser explicado aqui hoje, que a gente possa trazer esses ensinamentos de maneira prática para a nossa vida, para a nossa transformação pessoal e para a execução do nosso propósito. Graças a Deus. Então vamos lá. Continuando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o ser virtuoso. Eu vou tomar uma aguinha, tomem a aguinha de vocês aí. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente hoje. Tá tudo certinho já. Então, entrou umas pessoas aí falando algumas coisas, mas já foram. Vamos lá, continuando então. Hoje nós vamos falar sobre o ser virtuoso. Eu acho que a gente já até falou sobre isso em alguma outra live. Não sei se foi nessa maratona ou se foi em alguma outra.
Mas eu acredito que a gente tem que entender que a gente já está aqui num processo de desfecho desse nosso ciclo, dessa maratona. Então é bacana a gente fazer essa reflexão novamente para trabalhar o nosso entendimento. Então vamos lá. No processo de autodescobrimento, precisamos aprender a ser. E para isso precisamos conhecer as nossas virtudes e vivenciá-las. Tem que estar na pista, né, gente? Tem que estar praticando. E até mesmo perceber em que momento elas nos colocam no caminho contrário dos nossos anseios. E para isso precisamos vasculhar o nosso ser, descobrir onde o mal reside e transformá-lo em nosso maior aliado. Olha só que interessante, né? É o caminho de individuação que o Jung fala, o caminho do self, da gente ir olhar para dentro de nós realmente, para acessar a nossa essência divina e através, quais são as etapas desse caminho? As etapas desse caminho são a gente olhar para as feridas, para as dores e dar um novo significado para elas. Bom, continuando então. Na busca de saber quem somos, iremos inevitavelmente nos deparar e questionar as nossas virtudes e nossas questões morais. Questionar a vida que estamos vivendo deveria ser tarefa diária, como propunha Santo Agostinho. E aqui é importante a gente lembrar por quê? Porque a gente tem que ter esse exercício diário. Olha a diferença que faz. Claro que assim, sem modéstia, tem a hipnose também, que a gente faz nas meditações, que faz uma grande diferença, tá, gente? Porque a hipnose, ela é exatamente isso. Ela é muito sutil. Sabe que eu fui uma vez fazer uma sessão de hipnose com a minha professora de hipnose em 2021, acho. Acho que foi 2021. E aí, 2020, acho que foi final de 2021. E aí, ela fez lá a sessão. E aí eu falei, nossa, mas é isso, sabe assim? E eu já tinha feito o curso, já tinha me formado, hipnoterapeuta, tudo. E aí eu percebi que não tinha, assim, a minha sessão não tinha nada que deixava a desejar, sabe? E com todo respeito, gente, com todo respeito, tá? Mas adoro ela, uma pessoa admirável, muito querida, muito competente, é uma pessoa que ela realmente contribuiu para a expansão da hipnose aqui no Brasil. Inclusive, ela já participou, assim, palestrou em vários congressos na América Latina, tudo. E ainda hoje tem algumas situações que eu passo que eu me lembro exatamente de uma situação, de uma conversa, porque são várias etapas, né, dentro da sessão. E eu me lembro exatamente de um ponto que foi abordado na sessão em relação à questão que eu levei para trabalhar lá. Então é muito sutil. Aliás, eu queria fazer um testemunho que eu ia falar outro dia, esqueci. O testemunho é o seguinte: nós trabalhamos um dia desses na meditação, foi super intuitivo. Eu achei que nem era meu que tinha captado de alguém, mas talvez captei de alguém, também serviu para mim. Que era tirar os pesos das costas. E eu tenho 4 protusões na cervical. E eu tenho certeza, e assim, eu venho trabalhando para ajudar a curar isso, porque a protusão na cervical nada mais é que as vértebras, né? As vértebras, elas têm tipo uma almofadinha entre elas. E a protusão, ela é quase uma hérnia. Então, você tem o embaulamento, que é quando elas começam a sair do normal e apertar a almofadinha. Você tem a protusão, que é um intermediário, você tem a hérnia. E aí, teoricamente, se você alongar a sua coluna, você abre, você com o tempo, você consegue organizar a protusão. Inclusive, um dos motivos, um dos fatores que eu já olhei na radiestesia que vai contribuir para eu conseguir curar essas protusões é a yoga. Obviamente, tá, gente? Alguns movimentos específicos. Então, eu mesmo montei pra mim uma rotina depois de um tempo praticando, entendendo os exercícios que eu mais gosto de fazer e o efeito que eles têm em mim. Uma rotina que é essa rotina que eu faço em 10, 15 minutos. Aí depende, tem dia que eu faço um pouco mais porque eu faço mais alguns outros exercícios. Mas o básico, assim, já ajuda a soltar a coluna. É real, gente. E nós precisamos ter esse carinho com a nossa coluna, porque ela sustenta o nosso corpo inteiro. E aí a gente fez essa meditação, e nessa meditação a gente tirou um peso. Diva, seja muito bem-vinda, bom dia. A gente tirou um peso das nossas costas. E aí esses dias
eu lembrei que foi uns 2 ou 3 dias depois. E eu tô compartilhando isso, gente, não é só para contar uma história, mas eu quero que vocês também pratiquem a autoobservação, tá? Tenham essa percepção de olhar e os pensamentos e os comportamentos, as ideias novas que eventualmente vêm para vocês, e o quanto você consegue eventualmente conectar isso com algo que a gente trabalhou em alguma meditação. Porque aí eu tava outro dia, uns 2 ou 3 dias depois que a gente fez essa meditação, do tirar o peso nas costas, eu tava por aqui, tava em casa e me deu um negócio assim, que eu falei assim, acho que tá na hora de tirar esse peso das costas. Olha só que legal. Bom dia, Dani, seja muito bem-vinda. E aí eu pensei, acho que tá na hora e eu tive exatamente a mesma sensação que a gente trabalhou na hipnose, na meditação da live. Olha que legal. E aí desde então eu tenho sentido diferente. Eu fico cansada, esse período dessa maratona tá sendo um pouco mais cansativa, porque eu tô com alguns aspectos pessoais aí que estão me sobrecarregando um pouco mais. Mas assim, eu fico cansada, eu fico não sei o quê, mas é diferente. A dor nas costas, a dor na nuca. Então, assim, observem. Eu estou compartilhando isso para vocês observarem, tá bom? Então, a gente voltando aqui, a gente está falando sobre o ser virtuoso, para quem chegou depois. Questionar a vida que estamos vivendo deveria ser tarefa diária, como propunha Santo Agostinho. Então, assim, são aqueles exercícios que a gente não valoriza, né? Chegar no final do dia, fazer uma revisão do dia. Só um minutinho, deixa eu beber uma água. Chegar no final do dia, fazer uma revisão do dia, dos pontos, o SWOT, né? Quais foram as oportunidades de hoje? Quais foram os pontos fracos aí que eu poderia ter tido uma outra postura ou algo que poderia ter tido um outro resultado e eu não tive o resultado que eu queria? E por que eu não tive esse resultado? Então isso tudo é meio que uma avaliação de projeto, né? E aí por aí vai. Para sermos mulheres e homens de bem, devemos realizar a jornada da vida, mesmo que muitas vezes se apresente rude e trabalhosa. Mesmo que tenhamos que caminhar sobre chão pedregoso, ela precisa ser executada, porque é a jornada da nossa evolução. A Mari, nossa, mesma palestra do Centro Espírita que foi ontem, revisar nosso dia com o Santo Agostinho. Mari, você não sabe, eu até preciso colocar isso, ainda bem que você me falou, deixa eu anotar aqui. Eu vou ver na Federação Espírita se eu consigo fazer um curso online de evangelho. Eu vou ver direitinho como é que vai ser, eu preciso ver como é que tem que ser o formato, porque eu acho que seria legal a gente trabalhar evangelho e mediúnico, porque eu quero muito estudar essa parte dos fluidos, até porque são todas terapias. Ai, gratidão, mesma palestra do centro. Devo até printar aqui pra guardar pra mim. Então, porque, na verdade, a forma como eu apresento já tem um pouco, né? Porque eu fiz o curso de expositores do Evangelho. Para quem não sabe, eu estudei mais de 10 anos no Centro Espírita de Allan Kardec, Seara Bendita, em São Paulo. Eu fiz 2 anos de básico, 2 anos de mediúnico, 2 anos de evangélico, fiz 1 ano de apoio mediúnico. E na pandemia eu estava fazendo de expositores do Evangelho. Só que aí a gente acabou que, naquela época, não estava regulamentado ainda o curso online. E aí não teve validade. A gente também não terminou de fazer assim as apresentações finais, mas a gente fazia os encontros. Então, e para quem não sabe também, eu tenho curso de oratória, tá? Então, fiz curso de trainer em PNL. Então, tem a hipnose. Então, às vezes eu assisto as minhas lives, é até legal. Se alguém, não que eu seja perfeita, até porque eu vejo muitas falhinhas, assim, que eu poderia melhorar. Mas, assim, se alguém estiver assistindo esse vídeo mesmo gravado, fala, nossa, como ela fala bem, não sei o quê. Eu assisto de vez em quando os meus vídeos, eu observo quando eu tô repetindo. Eu lembro que teve uma época que eu tava falando muito né. Aí eu falei, nossa, eu preciso me controlar mais no né. Então tem tudo isso que a gente tem que olhar. Tem coisas que a gente deixa passar também, gente, para que fique natural, né? Porque senão, né? Porque senão fica muito chato. A gente fala sempre assim, certinho, tudo bonitinho. Mas uma coisa que eu me preocupo em fazer é articular bem as palavras. E isso todo mundo pode fazer. Isso faz parte de um dos pilares essenciais da comunicação assertiva. Façam isso. Então, continuando aqui. Então, a gente sempre tem que caminhar na nossa jornada aí, mesmo que esse chão seja pedregoso. Continuando aqui, então a gente vai agora falar um pouquinho sobre uma possível crise de valores. Mário, eu quero te falar uma coisa. Eu extraí esse conteúdo, eu vou mostrar o livro para vocês que eu separei, porque agora a gente vai falar um conteúdo bem, e você pode até confirmar se estava na mesma linha. Eu extraí esse conteúdo desse livro Espelhos da Alma,
uma jornada terapêutica de Valdo Franco, tá? Psicografado por Divaldo Franco, da mentora dele, Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela tem uma série psicológica, ela tem toda uma linha, é uma mentora maravilhosa, ela tem toda uma linha, gente, de trabalho na psicologia, tá? Para o espiritismo, porque é a transformação moral, é a nossa transformação que conduz aí o nosso espírito à evolução. É através desse processo que a gente vai acessando a parte mais pura do nosso espírito, da nossa alma, tá? Então vamos falar aqui, uma crise de valores. Falamos em crise existencial, financeira, mundial, mas uma coisa é certa, a sociedade moderna encontra-se em uma profunda crise de valores. E todos nós, sem exceção, vivemos em um momento em que os nossos valores são testados a cada segundo. E aí ontem eu estava preparando a live, eu estava novamente lembrando do coach, que lembra que eu já falei para vocês, quando a gente faz um processo de coach, um processo de mentoria, quais são as primeiras etapas? A primeira etapa é a gente olhar a nossa vida como um todo, olhar todos os campos da nossa vida, a gente fazer uma análise, entender, a gente faz aquela escala, né, de ponto A, e que é aquela roda da vida e tudo, para entender um pouco os pontos da nossa vida. Depois a gente faz o que a gente chama de escala de valores, que é justamente isso que a gente vai entender agora. Ou seja, são os pilares básicos de um processo de transformação pessoal e até de desenvolvimento de projeto, tá? Então, o coaching ele não é só usado para um processo de transformação, transição de carreira ou algo do tipo. Ele é usado também. Eu quero abrir um negócio. Então, você pode fazer um processo de coaching, porque ele vai te ajudar a entender diversos aspectos do negócio que muitas vezes não estão sendo vistos, tá? Então vamos lá. Todos nós, sem exceções, estamos vivendo esse momento de crise de valores pessoal também. Não, mas eu tô de boa com os meus valores. Mas olha Santo Agostinho, que falou que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando, revisando isso, gente. Então, ao perceber que a sua existência é radicalmente inautêntica, o homem procura no ter o que não consegue no ser. O que é inautêntico? O que é autêntico? O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que ela está conectada com si mesma, que ela tem confiança. Mesmo que você fale, às vezes a gente não pode confundir autêntico com extrovertido. Às vezes a gente vê uma pessoa extrovertida, desenvolta, parece autêntica, mas muitas vezes ela pode ser extrovertida e não autêntica. O que é isso? É uma pessoa que tem necessidade de aprovação, tem questões de autoestima, etc. Uma pessoa autêntica, ela está conectada com a sua alma, ela está com a sua identidade da alma ativada, ela está conectada com os valores e princípios, ela tem uma postura ativa em relação à vida. Ela tem uma autoconsciência de quem ela tem uma autoconsciência de aspectos que ela precisa, deseja melhorar, aspectos que são pontos fortes, possibilitadoras, ela tem direção e qualidade nessa direção da vida dela. Isso que é uma pessoa autêntica, percebe? Dá uma robustez aí comportamental. Então, o que ele fala é isso. Hoje, o ser humano, ele é inautêntico, porque ele não está conectado com si. E, muitas vezes, isso é uma coisa cultural que não foi propagada, não foi perpetuada. É o quê? A busca do autoconhecimento, a busca do entendimento de quem nós somos, a construção da identidade. E isso, novamente, é muito recente, vem aí da década de 60 do século passado, de Daniel Goleman, do conceito de inteligência emocional. Então, nós estamos caminhando para isso. Mas para que isso possa se desenvolver, nós precisamos nos desenvolver. Porque somos nós que vamos fazer a mudança no mundo. Então, quando ele vive uma existência inautêntica, o homem busca no ter o que não consegue no ser. Então, a gente vai suprindo as nossas carências, as nossas necessidades do dia a dia, de vivências. Às vezes, não é nem só o consumo de coisas materiais em si, tá, gente? Mas experiências para preencher a gente de coisas que... Vamos dar um exemplo bobo, assim. Vou dar um exemplo bem assim... Não é exatamente isso, mas ilustra bem, tá? Como se fosse uma analogia. A pessoa tem que preencher na alma dela coisas que ela só vai encontrar indo na igreja, num centro, num templo religioso. Só que aí ela vai lá e ela vai pra balada. Porque ela tá carente, ela tá cansada e ela quer ser amada e a autoestima tá embaixo. Então o que ela faz? Ela vai pra balada. Só que não é na balada que ela vai encontrar aquilo. É num lugar onde ela vai encontrar Deus.
onde ela vai encontrar. E é isso aqui, muitas vezes a gente tem filtros, né? A gente tem filtros aí de rejeição mesmo. É muito comum as pessoas terem filtros de rejeição em questão em relação à questão religiosa. E culturalmente, novamente, isso que eu acho muito legal do espiritismo. Culturalmente a gente não tem aquela visão de que a prática religiosa, esse desenvolvimento que a gente vem fazendo dentro da espiritualidade, que vem desde a maratona Uma Vida com Propósitos. Quem não fez, fica o convite, está lá no meu canal, nos meus canais, que é essa conexão com Deus, que vai trazendo um conforto, um acalento, um carinho pra gente. Então, olha só, para Carl Jung, que é o psiquiatra e psicoterapeuta suíço, tais problemas só podem ser resolvidos por uma mudança geral de atitude, que advém de um processo de transformação interior dos indivíduos, modificando-se as inclinações e antipatias pessoais da concepção de vida e dos valores. E olha só, e somente a soma de todas essas metamorfoses, deixa eu pegar aqui, somente a soma de todas essas metamorfoses individuais poderá trazer uma solução coletiva. Então, eu vou repassar aqui quais são as metamorfoses individuais. Transformação interior do indivíduo, modificando-se as inclinações. O que são inclinações? Eu tenho uma inclinação para ser fofoqueira. E aí, minha amiga, tem que controlar essa inclinação. Tem que mudar tem que se preencher de coisas mais edificantes. Eu tenho uma inclinação para ser gulosa. É um exemplo, assim, só pra gente ir diversificando, tá, gente? Existem condições de saúde ligadas a isso que precisam ser tratadas com tratamento médico, inclusive. Mas só pra gente dar um exemplo. Tem uma inclinação para ser gulosa. E isso, por que eu tô usando esse exemplo? Porque isso fala muito sobre o nosso autocontrole e geralmente é muito ligado à nossa parte de alimentação. Ela vem aqui do nosso chakra laríngeo, né? Laríngeo e vai pro plexo, passa pelo cardíaco e passa pelo plexo. Ou seja, o laríngeo e o plexo são nossos chakras de expressão no mundo, tá? Aqui é a minha identidade, como eu expresso a minha identidade no mundo. Aí é tireoide, olha lá. E o plexo, que é a direção do nosso estômago, é nosso sentimento de capacidade. Então, muitas vezes, os distúrbios alimentares, eles estão ligados a essas questões emocionais, tá? E isso tem tratamento, tem cura, tem solução, tá? Então, continuando aqui. Então, somente modificando toda essa transformação de inclinações, antipatias pessoais, ficar criticando e reclamando. O que a gente vem vendo nos aspectos comportamentais que a gente vem falando aqui? É exatamente isso. Então, antipatias pessoais. Eu não gosto daquela pessoa, mas por que você não gosta daquela pessoa? Enfrenta isso. Faz uma oração para a pessoa, pede para Deus limpar seu coração. Não fica carregando nódoas, né? Nodas energéticas de pensamentos e sentimentos dentro de você. Porque quando a gente não gosta de alguém, o veneno está em nós e não no outro. E nós é que vamos ser prejudicados. Questões também de concepção da vida, que é a nossa visão de vida, tá? E dos valores. E somente a soma dessas metamorfoses é que vai fazer com que a gente mude individualmente e também coletivamente. Então a gente precisa o quê? Começar a ter certos valores inegociáveis e começar a se posicionar coletivamente e aí então construir uma nova cultura. E isso vai com o tempo, isso tem que ser feito de uma maneira muito diplomática, muito sutil, mas é sim possível e já está acontecendo. Mas nós temos que lembrar que eu e você que está aí me assistindo também somos obreiros dessa obra, que é a obra de Deus, que é a grande transformação do planeta Terra, que é a transição planetária, tá? Então, como indivíduos modernos, medimos a nossa consciência pela capacidade tecnológica. A ciência avançou e com ela a crença de que podemos comprar felicidade na farmácia. E a gente vai fazendo o quê? Tá muito ocupado para fazer uma terapia, para ter um hobby, para fazer alguma coisa assim. Vamos tomar esse remedinho aqui, já me ajuda, já resolve. Eu começo a ver, continuo vivendo normal. O remédio em si, gente, não é o problema. O problema é todo o resto, o conjunto de coisas que a gente faz combinado com ele. Então, quando você tem uma desordem, um desarranjo físico, mental, emocional, espiritual, a gente tem que fazer o tratamento nos níveis que essa desordem está se apresentando. É uma desordem física? Tem que tomar medicamento. Tem que tomar medicamento, tá? Mas ela advém
muito provavelmente de desordens emocionais e mentais. Então a gente tem que trabalhar o emocional e mental. E aí tem uma gama de coisas que podem ser feitas. Como eu disse, os processos terapêuticos. Vou até retomar aqui a questão de hobbies. Hobbies, o que são? Coisas que a gente faz de lazer, que a gente refina talentos, capacidades e dons da nossa alma. E muitas vezes, 1 horinha por semana de um hobby te dá um alívio, assim, um refúgio, um frescor na sua alma, que te energiza e revigora por uma semana inteira. Então, pense sobre isso, tá? Às vezes a gente tá estressada, a gente só precisa de um hobby. Olha que legal. Então, tem que explorar, sabe? A gente tem que trabalhar essa coisa da energia criativa. Se esse é um período de grande domínio da comunicação virtual, é também um período marcado pela incapacidade de comunicação com a psique, a alma, né? Realmente a gente vê pessoas aí que estão totalmente desconectadas. Estão vivendo o quê? Repetindo coisas que foram faladas para elas, verdades que elas assumiram, que às vezes elas nem param para processar e refletir, que se parasse para processar e refletir, elas vão começar a perceber que é totalmente contraditório com o comportamento delas. Percebe? Fala uma coisa e faz outra. Então, se desprezarmos os valores da nossa alma por medo de enfrentarmos as nossas sombras, onde iremos encontrá-los? Então, a gente tem que entender isso, tá? Vivemos no planeta uma condição nova, a capacidade de evoluir conscientemente. Se tivermos a coragem de abandonar o trilho seguro da massificação e desbravarmos a floresta dos nossos medos, em algum momento veremos florescer uma nova vida. Então é exatamente isso. Mas então eu vou ter que ser sempre contra o sistema? Não, você precisa ter o seu conjunto de valores inegociável. E entender o mundo onde eu estou inserido, ele está alinhado com os meus valores? Não. Então sai da massificação. Então a gente precisa entender, sabe o que vem muito aqui pra mim? Ai, meu Deus do céu, eu vou falar porque como vem pra mim aqui, parece muito papo de coach, de live de coach, mas eu vou falar como vem pra mim aqui. Nós precisamos formar novos líderes. Nós precisamos formar novos líderes. Mas lembrar também que o primeiro lugar que a gente lidera é dentro de nós mesmos. Olha só, que interessante. E a gente vai ter um mês que vai ser tema de liderança, hein? Nas nossas lives de performance. Quer ver? Deixa eu olhar aqui pra vocês, já falo. Julho, 4º mês, vida material, finanças, carreira e liderança. Vamos trabalhar isso, tá bom? Continuando aqui, então. Interessante, né? Resta-nos, portanto, então, sair do trilho da massificação, desbravar a floresta dos nossos medos, em algum momento veremos florescer uma nova vida. Resta-nos, portanto, encontrar as respostas em nosso íntimo, fortalecer os valores como dignidade, respeito, tolerância, honradez, honestidade, generosidade, caridade e amor. Agora eu vou repetir e você vai pensar o quanto que você efetivamente vem praticando esses valores na sua vida. E eu também vou pensar. Vamos lá. Dignidade, respeito, tolerância, honradez, honestidade, generosidade, caridade e amor. E é claro que a gente pratica, mas é claro também que a gente consegue sempre identificar em algum momento, em algum campo da vida que a gente precisa praticar mais. A eleição dos valores ético-morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção das qualidades que estabelecem os critérios formadores do ser, caracterizam o surgimento da consciência. Então não é uma coisa aleatória, percebe? Quando a gente tem um conjunto de valores ético-morais bem constituído, identificação dos objetivos da vida, quando você tem direção, percebe? Bem como a seleção das qualidades que estabelecem os critérios formadores do ser. Ou seja, quando você sabe o que é importante para você construir a sua identidade e você construir aí quem você quer ser, caracterizam o surgimento da consciência. A sua vigência e desenvolvimento decorrem dos episódios que se repetem, produzindo a fixação das conquistas encarregadas de incrementar o progresso do espírito, sem demorados estágios nas províncias do sofrimento, que é legado da ignorância. Ou seja, a gente tem que entender que é uma coisa que a gente vai praticando continuamente. E olha só,
a fixação das conquistas encarregadas de incrementar o progresso do espírito, ou seja, e aí a gente vai fixando cada vez mais esse aprimoramento pessoal, sem demorados estágios nas províncias do sofrimento. Ou seja, vamos começar a nos libertar da dor e do sofrimento. Essa é uma das promessas do Mestre Jesus. Tirar a gente da dor e do sofrimento. Porque as feridas emocionais, toda essa questão de estar desconectado da identidade, vem muito forte para mim a questão da identidade aqui. Quando a gente está desconectado da identidade, talvez vocês estão aqui comigo hoje no ao vivo, nem tanto, mas pessoas que podem estar assistindo essa live futuramente, faça essa reflexão. Porque são chegados os tempos da gente limpar essa dor e esse sofrimento do mundo, faz parte dos planos da nova era, que é um legado da ignorância, a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, eles fazem parte do homem, do ser que não se conhece. A partir do momento que nós nos conhecemos, então nós vamos começar a limpar isso, curar isso em nós. Tá? Então eu vou ler aqui agora rapidinho a parábola dos talentos, que é a nossa segunda parte da aula de hoje, para a gente complementar um pouquinho esse entendimento. O homem como ser virtuoso, e agora a gente vai entender um pouquinho quando a gente aplica essas virtudes, esses novos padrões comportamentais, essa nova visão de vida, o que vai acontecer? Então, o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, ele logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou os 5 talentos no mesmo dia e ganhou mais 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar os 5 talentos, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui os 5 outros que eu ganhei. Olha que legal. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu lhe darei ainda mais. Entrai no gozo do Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-lhe a ele, dizendo: Olha aqui, Senhor, eu tenho mais 2 talentos. O talento, gente, era a moeda naquela época, tá? Era a medida monetária naquela época. E então, recebidos os 2 talentos, foi apresentar ao Senhor, dizendo: Aqui estão os 2 talentos que eu multipliquei. E o Senhor respondeu: Bom e fiel servidor, entra, porque foste fiel no pouco, mais eu lhe darei. Entra no gozo do Senhor. E aí ele fala aqui: aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada havias empregado. Por isso, como eu temia, escondi o vosso talento na terra. Ei-lo restituído o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar seu dinheiro o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. E sabe o que eu me lembrei, gente? Olha como tudo se conecta nessa maratona que a gente está fazendo. Da nossa conversa de ontem sobre as sementes, que a gente viu a segunda parte de ontem, né? Que foi a parte a quem muito tem, muito lhe será dado, mais lhe será dado. E aquele pouco que tem, o pouco que tem lhe será tirado. É exatamente isso, percebe? Então, quer dizer, a semente que apodreceu, a semente que murchou, porque a pessoa simplesmente não aplicou aquela semente. Então, passamos a nossa... Isso é muito importante, porque para mim, particularmente, é algo que me motiva, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu tô desesperançosa, de recomeçar e persistir. Porque a vida não é sobre a gente estar sempre bem, sempre em alta, sempre sorrindo, sempre maravilhosa, sempre otimista. A vida é sobre a gente ter resiliência para conseguir lidar com os imprevistos e continuar caminhando apesar deles.
Vão haver momentos que a gente vai descansar, vai repousar, respirar, mas vão haver momentos que a gente vai falar assim, meu Deus do céu, eu só queria umas férias agora. Pois é, e aí não vai poder, mas a gente vai continuar o quê? Labutando, a gente vai administrando, e isso que eu acho legal também, por isso que eu quero fazer muitas lives de performance, mentalidade de performance, porque eu acho que isso é muito mentalidade de performance. A performance nunca é só os recursos que você tem, é o que você faz, como você usa ele. Eu fiz até um texto esses dias, escrito assim, o que eu aprendi. Não sei se vocês leram, tá lá no meu feed. Depois eu ponho lá nos stories para vocês lerem. E o texto, tem um momento do texto que eu falei assim, eu aprendi que na vida a gente nunca vai ter todas as cartas que a gente quer. Isso é uma ilusão. Olha só, a gente não aprendeu ilusão? E eu lembro uma vez que eu tive uma situação na minha vida que eu deixei passar uma oportunidade. E aí eu fui conversar com o guia espiritual, e o guia espiritual falou assim, mas tem oportunidade que agora não volta 2 vezes. E por incrível que pareça, essa oportunidade voltou depois, por incrível que pareça, mas também não deu certo. Mas também talvez não é porque não era para ser, porque fatores que convergiram para não dar certo, percebe? Não vamos colocar na conta de Deus. Olha como tudo isso que a gente vem aprendendo serve para interpretar uma situação da vida. Então, por que eu tô falando isso? E a gente tem que viver, a gente tem que se colocar no mundo. E as cartas, a gente nunca vai ter todas as cartas. A gente porque não é sobre as cartas, é sobre quem tá jogando as cartas. Percebe? Muitas vezes a gente tem menos cartas, mas a gente faz jogadas melhores ainda do que a gente faria se a gente tivesse mais cartas. Tá fazendo sentido para vocês? Então nunca é sobre os fatores. Além do que, a gente precisa começar a entender o seguinte. Vou usar um exemplo, mas só para exemplificar materialmente. Os grandes bilionários, os grandes milionários, né? Eles têm um nível aí de lidar com a matéria exacerbado, né? Bem exponencializado, bem amplificado. Mas o que acontece? São pessoas que elas estão sempre olhando as coisas como oportunidade. E tem um grau de resiliência. Ah, não, mas o fulano explora, isso é um outro ponto que eu concordo. Se a gente for analisar, tem um bastante histórico aí de pessoas que são endeusadas que não eram bom caráter, tá? E eu vou te falar, eu li uma biografia do Nelson Mandela, que quando ele foi eleito, né, na África, ele unificou muito as facções que existiam lá, mas ele mesmo assume, então ele tem um histórico que é muito bem visto aí na questão política, mas existe um ponto que ele mesmo assume na biografia, é um livro chamado Os Caminhos de Mandela, que conta os 20 anos que ele ficou na prisão. E ele fala, eu não fui um homem bom com as minhas esposas, eu não fui um homem bom com as minhas mulheres. Então, quer dizer, todo mundo tem aí um calcanhar de Aquiles, percebe? Ninguém é 100% perfeito. Mas então o que eu quero voltar a falar, as pessoas que estão, os líderes, a gente não falou que a gente tem que formar novos líderes? Os líderes são pessoas que enxergam oportunidades. Oportunidades. Quando tem um problema, quando tem uma crise, como encontrar a solução? Nunca vai ser só a gente ficar chorando, sentando abraçado, chorando. Você pode até chorar. Você pode até abraçar alguém que pra te dar um carinho e falar, meu Deus do céu, me dá um carinho aqui, mas respira, seca essas lágrimas, lava esse rosto e vai em frente. Porque é isso, a vida é isso, é a gente caminhar. A promessa do mundo de regeneração é a promessa onde a gente vai ter menos dor e sofrimento. A promessa do mundo de regeneração é a promessa que a gente vai ter mais descanso entre as nossas provas e testes. Olha que legal. Então não é que eles não vão acontecer, mas a gente vai ter uma vida mais leve num contexto maior, assim, analisando num contexto maior. Então, que nós nos transformemos nessa regeneração, percebe? Para que o mundo possa se regenerar, nós precisamos nos regenerar. Então, a pessoa que recebe o talento e afunda, o que ele está fazendo? Está negando completamente a capacidade dele de ir além, e dá um medo, às vezes são coisas delicadas para falar, mas é aquela história, né? Às vezes errar é melhor do que não fazer nada, porque pelo menos você tentou, você testou, né? Muitas vezes a gente erra e a gente está testando uma possibilidade. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí eu vou para a esquerda e eu errei e eu vi que não foi um bom caminho, então faz uma correção de rota. Mas imagina se você for ficar parado e não escolher uma direção, você nunca vai saber. Às vezes, quando a gente erra, a gente tem que lembrar que a gente está começando a entender o que é o certo por eliminação. Porque a gente já vivenciou o que era errado
e aí a gente viu que não é aquilo. Então sempre é a vida. Essa é a dinâmica da vida, certo? Então aqui, então o Senhor fala, eu deveria ter colocado meu dinheiro na mão dos banqueiros, porque pelo menos eu receberia juros. E aí ele fala, que lhe tire, pois, o talento que tem e deem àquele que tem 10 talentos, porque ele sabe usar. Ele sabe ser um bom obreiro do Senhor. Ele sabe ser um bom canal para a prosperidade e abundância que Deus tem para trazer para nós aqui nessa terra. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhes-á o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mas eu te pergunto, é um castigo? Ou a pessoa está cultivando isso na vida dela? E de repente chegou um estopim, que a pessoa vai estar cara a cara com a dor e o sofrimento dela. O choro e o ranger de dentes, ele é uma ilustração da dor e do sofrimento. Porque aquele que não age, aquele que não faz, aquele que não transforma, aquele que não movimenta, em algum momento a conta da inércia vai chegar e ela é bem cara. Então a gente tem que acreditar no bem e seguir e continuar, gente. É continuar. É uma caminhada contínua, né? Vamos fazer então agora a nossa meditação. Vou tomar mais uma aguinha, bebo a aguinha de vocês. Vamos então fechando os olhos para nossa meditação. Depois vocês me contem se vocês gostaram dessa nossa reflexão de hoje. Foi muito gostosa para a gente movimentar mesmo. Fechando os olhos, respirando fundo, deixando o seu corpo bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. Elas se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. E você vai sentindo todo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado, você respira fundo. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Seus olhos vão ficando bem pesadinhos, grudados no seu rosto. Você mantém pleno controle do seu corpo. E a todo momento você vai seguindo o som da minha voz. Qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar no som da minha voz e nessa meditação. E pode ficar tranquilo, porque eu vou estar com você a todo momento e vou trazer você ao final. Então você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos vão se reorganizando agora para te alinhar com a melhor e mais elevada versão do ser virtuoso que você é e pode ser. Mais uma vez, essa luz branca vai envolvendo todos os seus neurônios, todas as suas memórias, pensamentos, sentimentos. Você começa a libertar algumas mágoas, algumas dores, algumas feridas, e começa a pensar, já está na hora de liberar isso. Já está na hora de tirar esse peso das minhas costas, de tirar essa dor da minha cabeça, de tirar essa mágoa do meu coração. Então você respira fundo e vai sentindo todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações vão sendo imediatamente cancelados agora. E você vai sentindo essa luz branca descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo. E a todo momento você segue respirando e relaxando, se concentrando cada vez mais. Então você vai sentindo essa luz branca descendo em movimentos circulares, passando pela sua coluna, expandindo essa luz pelo seu ombro, seus braços, seu peito, seu coração, seus pulmões, suas costelas, seu estômago, seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés. Mentalmente, vão se abrindo seus olhos espirituais, seus olhos mentais, seus ouvidos mentais, toda a sua capacidade perceptiva interior vai se expandindo nesse momento. Você vai sentindo uma centelha de luz branca vibrando no seu peito. É a sua alma brilhando para você. Então você respira fundo e expande a luz da sua alma.
Vai sentindo a felicidade, a satisfação de estar em paz com você mesmo, você mesma. E você vai sentindo essa luz branca descendo pelas suas pernas, atravessando a sola dos seus pés. Vai sentindo como se fossem saindo raízes de luz da sola dos seus pés, que vão atravessando todas as camadas do solo, vão atravessando todas as camadas do solo, até chegar no centro da Terra. E você vai sentindo o diamante de luz do centro da Terra, pura luz, pura vida, que vai te nutrindo, aquela energia do fluido cósmico, do princípio vital, que vai subindo agora. Então você respira fundo e vai trazendo essa energia gostosa do fluido cósmico, subindo pela sola dos seus pés, passando pelo seu, curando o seu corpo, suas canelas, seu joelho, limpando tudo que você é inflexível na sua vida, subindo pelo seu abdômen, tronco, coração, ombros, pescoço, rosto, vai relaxando os músculos da face, subindo pelo topo da sua cabeça, saindo do topo da sua cabeça, como uma bola de luz, uma cúpula de luz branca, de puro amor, de pura vida, te envolvendo completamente nessa cúpula. E você vai expandindo o seu tamanho. Vai ficando 5, 10, 15, 20 metros de altura, 30 metros de altura. Vai crescendo, ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro. Vai crescendo e ficando maior do que o seu país, do que o seu planeta. Mentalmente você começa a se imaginar no espaço agora. Vai se imaginando no espaço. Vai subindo, vai vendo como se fosse uma noite estrelada à sua volta, vai percebendo como que é a temperatura aí no espaço. É quente, é frio, é um tempo agradável, com uma brisa leve, como que é a temperatura aí? E você vai começando a subir ainda mais e vendo o planeta Terra ficando pequenininho lá embaixo. Você sobe ainda mais, e aí você olha o sistema solar pequenininho lá embaixo. Você vai crescendo ainda mais, vai vendo a Via Láctea e outras galáxias. E vai tudo ficando pequeno lá embaixo e você vai relaxando 10 vezes mais agora, se concentrando completamente no som da minha voz. Acima de você, uma camada de luz, um grande portal de luz que vai acessando a consciência plena, a causa infinita de todas as coisas, nosso Pai Maior. E você vai agora acessando esse portal, essa luz vai descendo pela sua cabeça, pelo seu nariz, pelos seus ouvidos, pelo seu pescoço, pelo seu ombro, pelos seus braços, vai descendo pelo seu quadril, suas pernas e seus pés. E você vai concentrando a sua energia no seu coração agora. Vai abrindo um vórtex, um portal de luz no centro do seu peito. Vai sentindo uma leve pressão no seu peito e vai abrindo um portal de luz no seu peito. E você vai sentindo que mentalmente você sente a presença do seu anjo de guarda e você vai adentrando esse portal de luz. E você vai agora caminhar pelo jardim da sua alma com o seu anjo de guarda. E você começa a além, vai vendo o que tem nesse jardim. Tem uma natureza nesse jardim? Como que é o solo desse jardim? Como que é a natureza? É um verde escuro, um verde claro, tem várias nuances de verde, tem flores, tem frutos, o que tem de bom nesse jardim? Vá vendo se tem muitas ervas daninhas, vá vendo se tem flores cansadinhas, vá vendo como estão as flores, como estão os frutos, como está a vida no seu jardim. Vá observando, vá caminhando, vá percebendo o quanto você realmente acredita que você conhece o jardim da sua alma. Vá olhando as coisas, identificando. E no meio dessa natureza existem uma série de objetos. Objetos da sua vida, situações que te marcaram, algumas fotos de acontecimentos, alguns textos que você já escreveu. Tem também muitas sensações, existem nuvens de sensações no jardim da sua alma. Tem nuvens de sensações do dia que você se sentiu mais amado, mais amada na sua vida.
Tem nuvens de sensações do dia que você sentiu muita raiva, muita decepção em relação a alguém. Tem nuvens de sensações do dia que você teve o maior sofrimento e a maior dor da sua vida. Então agora mentalmente, você vai estender os seus braços e você vai trazer essa nuvem de sensação do dia que você teve a maior dor e o maior sofrimento na sua vida, para as suas mãos à sua frente. Você respira fundo, a sua mente consciente vai te trazendo uma imagem, uma palavra, um som, uma sensação, uma cor, em relação a este dia que você teve o maior sofrimento da sua vida até hoje. E você agora vai pegar esse sofrimento e colocar na palma da sua mão. E mentalmente, nós vamos ver nosso amigo, mestre, irmão, pai, nosso mestre, Jesus Cristo. Se coloca à sua frente, e você estende as mãos e entrega para ele essa nuvem de dor e sofrimento. Respira no fundo, comprando o controle do seu corpo, Jesus estende as mãos dele e naturalmente essa nuvem vai se dissipando das suas mãos e vai sendo entregue para a mão de Jesus. E à medida que Jesus vai recebendo essa dor, essa nuvem vai ficando pequenininha, vai diminuindo de tamanho, ela vai se dissipando. A partir do momento que Jesus toca a sua dor é curada e eliminada. O seu sofrimento é curado e eliminado. O seu registro doloroso vai sendo curado e eliminado. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a viver cada vez mais livre desta dor e deste sofrimento. E você começa a perceber que o seu estado natural e normal é viver livre desta dor e sofrimento. E você vive imediatamente a partir de agora, livre desta dor e desse sofrimento. É leve, tranquilo e permitido, você já sabe como viver livre desta dor e deste sofrimento. Então você entrega para Jesus. E Jesus fala, fique tranquilo, que eu vou preencher esse espaço no seu coração com pura luz, com puro amor, com pura vida e com novas ideias, com uma nova criatividade, com um novo potencial, com novas qualidades. Então ele põe a mão no seu peito, a mão no seu coração. E ele vai te transferindo muita paz, muito amor de Cristo. E você vai sentindo essa luz que vem da mão de Jesus, irradiando para o seu coração, por todo o seu corpo inteiro. E mentalmente agora você vai visualizando a sua casa, os seus familiares, e você vai com 5, 10, 20, 15, 200 metros de altura, bem grandão, colocar a sua casa no seu coração. Vai mentalizando as paredes, portas, objetos, piso, teto, os moradores da sua casa. A casa, pisos, tetos, paredes, como se estivesse recebendo uma tinta de luz. Uma tinta para cima e para baixo, um pincel, pintando todas as paredes da sua casa, o chão, o solo, pintando os móveis, tudo recebendo luz. Tudo, a geladeira, o fogão, a sala de jantar, as camas, os banheiros, o chuveiro, tudo recebendo luz. O teto, tudo, as cortinas, as janelas, as portas. E a partir de agora, nesse exato momento, é decretado que todos os portais negativos e nocivos da sua casa sejam fechados em 3, em 2, em 1. Você respira fundo, volta mentalmente para o jardim da sua alma. E você segue caminhando com Jesus. Ele segura na sua mão. E você já caminha livre dessa dor e desse sofrimento. E agora você traz amor e luz e paz na sua vida. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, cada dia mais, você vai sentir mais amor, mais luz, mais paz no seu coração, na sua mente, na sua alma e na sua vida. Você segue caminhando para a sua ponte ao futuro agora, para o seu futuro. E a partir de hoje, todos os valores, princípios, virtudes que você cultiva na sua vida, todos os dias, a todo momento, você cultiva a sua vida com amor, com luz, com paz, com fé em Deus, com amor à vida.
Então você segue caminhando e você vai atravessando essa ponte que vai te levar para um momento futuro. Você atravessa essa ponte e vai sair como se você estivesse saindo num território novo, o seu futuro. Vá observando se vem alguma imagem, algum som, alguma sensação. Vá sentindo, vá percebendo o que é que você sente. Vá observando nesse futuro já com a paz e com o amor de Cristo em todas as células do seu ser. Como é que você se sente nesse futuro? Vá observando. Quem são as pessoas que estão aí com você nesse futuro? Vá sentindo seu coração quente, respirando fundo. Vá sentindo as raízes de luz que saem dos seus pés, vão até o centro da terra, o seu coração iluminado, pura luz, puro amor, pura paz de Cristo. Você se conecta agora com uma versão melhor e mais elevada sua, livre da maior dor e do maior sofrimento da sua vida. Você respira fundo, segue caminhando. Vai caminhando nesse novo ambiente do seu futuro. Vá recebendo. Enquanto você caminha, você vai recebendo pétalas de rosas brancas que vão girando em torno de todos os seus chakras. Seu chakra coronário, seu chakra frontal, seu laríngeo, seu cardíaco na direção do seu coração, seu estômago, seu plexo solar, seu chakra raiz, seus joelhos e seus pés. Indo até o seu chakra da estrela da terra, abaixo dos seus pés, e subindo até o seu chakra da estrela da alma, acima da sua cabeça. E você expande essa luz. Você expande essa luz. Você caminha no seu futuro e você expande. Vá observando agora uma palavra, um sentimento, uma sensação. E você mentalmente vai observando um espelho à sua frente. Vá observando um espelho à sua frente. E você vai vendo quem é você nesse futuro. Vá observando você sorrindo para você mesmo, com aquela cara de você venceu. Vá observando os seus olhos olhando para você mesmo, com aquele olhar de só você que sabe o que você passou para chegar aqui, mas você venceu. E aí, vai observando a sua imagem nesse espelho, que roupa que está vestindo, como é que está o seu cabelo, como é que está a sua constituição física? Seus ombros abertos, seu peito frontalizado, um coração, uma identidade aberta para a vida que se coloca, uma pessoa autêntica. Você é uma pessoa autêntica. Você já sabe como ser uma pessoa autêntica. E você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, construindo toda a sua autenticidade de maneira bem leve, tranquila e feliz. Então o seu eu do espelho estende as mãos para você e ele sai do espelho. E ele fala, eu vou te mostrar uma ideia que vai te trazer para esse futuro maravilhoso. E eu vou me integrar a você para que você receba essa ideia. E então o seu eu do futuro vem e começa a se acoplar em você. Ele te abraça e você vai sentindo aquele sentimento gostoso. Cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, coração com coração. Respirando fundo, com pleno controle do seu corpo. Vai sentindo aquela sensação gostosa de eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E agora você se abraça, vai sentindo toda essa energia gostosa, sua mente está girando feliz, trazendo, processando todas essas informações para te trazer novas ideias. E você se abraça e diga a si mesmo, eu me amo, eu me respeito, eu me peço perdão e eu me perdoo. E eu me aceito exatamente como eu sou. Então você respira fundo. E você começa a perceber que a partir de agora você pode começar a deixar algumas coisas para trás. Pensamentos, sentimentos, memórias, ressentimentos que já não fazem mais sentido. Já são de um eu seu do passado. Então você vem caminhando agora para viver a sua vida com a plena convicção que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a ter novas ideias e novas soluções para atingir os seus objetivos, metas e sonhos da maneira mais rápida, fácil e elevada.
Você vem caminhando, trazendo todo esse cenário de vida, de luz e amor. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, além de você ter novas ideias, vão se movimentar pessoas e situações. E vão se criar meios e condições para que você execute, realize, manifeste, materialize todas as ações, tarefas, etapas, realizações necessárias para a grande transformação da sua vida em Deus. Não é só uma transformação física, não é só uma transformação mental, não é só uma transformação emocional, intelectual, profissional, financeira. É uma transformação completa de todo o seu cenário de vida. Então eu vou contar até 3 e você vem voltando com muita vontade de viver. 1, vem retornando e a cada dia que passa mais vontade de viver, de realizar o seu propósito, de acessar a identidade da sua alma você vai ter. 2, você começa a trazer essa força, essa energia, essa vida para todos os campos da sua vida e para todas as suas relações. E 3, vai abrindo os olhos, vai mexendo pernas, braços, vai retornando para viver uma vida melhor e mais feliz, em paz. Ai, que delícia! Vem retornando para viver essa nova vida que Deus tem prontinha para você. E a partir de agora está decretado que você vai tomar posse dessa vida maravilhosa. Como foi para vocês, gente? Contem para mim aí como é que vocês estão. Quem chegou depois, seja muito bem-vindo, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma leitura enquanto vocês vão voltando. Quem quiser compartilhar como é que foi, compartilha. Foi muito especial, foi muito gostoso, um sentimento muito gostoso de paz. Quero aproveitar e lembrar que eu faço os atendimentos individuais, então a gente tem atendimento de radiestesia online presencial, onde a gente vai fazer toda uma análise da sua vida no aspecto energético, de consciência de alma, de identidade. A gente trabalha inclusive com o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente já faz desbloqueios energéticos, uma ativação multidimensional, com os raios da grande fraternidade branca. Tem o atendimento da radiestesia à distância, que é aquela radiestesia que a gente faz desbloqueios energéticos, também envia, tem um envio aí de uma terapia multidimensional junto, para vocês terem uma ideia. Eu tive um caso aí semana passada de uma pessoa que teve uma cirurgia espiritual durante essa sessão à distância, mesmo sendo à distância, e ela estava com problema de sono, estava com vários bloqueios. Foi feita uma limpeza maravilhosa no mesmo dia. No mesmo dia, a gente fez a limpeza, na noite seguinte ela já conseguiu dormir aí a noite inteira. Então são muitos benefícios que a gente tem. Eu fiz um outro caso de uma pessoa que encomendou para um parente, para uma pessoa, e ela falou que percebeu imediatamente, e eu sei porque eu faço para mim, faço para outras pessoas próximas, eu sei como é, que ela percebeu imediatamente uma melhora, porque a gente faz ajuste de frequência, então ajuste de frequência tem impacto na hora, e na disposição da pessoa, que ela estava meio cansada, meio tristinha, melhorou. Que mais? E aí também tem pacotes de hipnose, que geralmente a gente faz depois de fazer uma avaliação, então hipnoses direcionadas especificamente para os seus casos. Já tive um caso também de uma pessoa muito próxima que fez hipnose comigo, e ele gosta muito de fazer esporte, atividade física. E aí veio neném, né? Veio criança, veio o bebezinho, que mudou a rotina da casa, tudo, e ele saiu do ritmo, saiu do flow aí. E aí foi muito legal, porque ele faz um esporte e eu coloquei comandos da hipnose ligados ao esporte que ele faz. Então, que toda vez que ele faz o esporte que ele gosta, que aqueles aspectos positivos e possibilitadores vão se reforçando. Então, aquilo virou um gatilho para ele, faz anos. E ainda tenho contato com essa pessoa. Faz anos e ele ainda assim, toda vez que ele vai fazer o esporte, aquilo dá um significado positivo para ele, dá um feedback positivo para ele. Então, são muitos casos. São muitas coisas que a gente pode fazer nas terapias quando a gente está tratando aí de um trabalho personalizado, individualizado. Eu vou abrir agora, depois que a gente terminar a live, vou gravar os stories, dando um resuminho do que a gente viu hoje. Quem não assistiu na íntegra, está convidado a assistir nos meus canais. Sigam nos canais. Quem estiver assistindo gravado, lembra de seguir nos canais. Lembra de curtir, compartilhar, comentar, gente.
como é que foi para vocês? Eu fico tão feliz quando eu vejo que transforma vocês, que faz diferença, sabe? Eu faço com muito carinho tudo que eu venho fazendo aqui. Que mais? E aí, depois que eu gravar os stories, eu vou abrir uma caixinha das mensagens dos mentores que a de ontem inspirou. Então, eu vou abrir uma outra caixinha, peçam mensagem, eu estou fazendo, eu quero ver se eu faço mais caixinhas para poder praticar mesmo essa conexão com os meus mentores cada vez mais, tá? Então, todo mundo ganha. Podem pedir mensagem, quem quiser, pode repetir. Ah, pedi ontem, posso pedir outra? Pode pedir outra. Eu vou receber, vou ponderando lá, tá? Porque quando tem muita mensagem. Que mais? E aí eu tenho a mentoria também, que é um trabalho bem pegar na mão. Pegar na mão, a gente pega na mão, são 8 semanas juntas. Além das 8 semanas de atendimento online presencial, que a gente vai usar ferramentas de coach, a gente vai usar hipnose, terapia, aí eu junto todas as técnicas. A gente vai olhar o seu caso, vai fazer essa avaliação geral de cenário de vida, tá? E aí a gente vai entrar com as terapias para ir trabalhando, é como se a gente fosse fazer um upgrade aí de reprogramação na sua vida. O link tá na bio, para quem quiser, dá para parcelar em 12 vezes. Mas eu quero lembrar vocês também que a gente vai ter mais lives terminando essa maratona vai até sexta, a gente vai ter mais lives de terça-feira sobre o espiritismo, pra gente estudar mais o Evangelho de Jesus, estudar mais essa parte dos fluidos, que é muito interessante, para quem for terapeuta também, que estiver me assistindo tanto ao vivo agora como gravado, fica aí uma oportunidade que é muito legal pra gente estudando juntas essas coisas. E também a gente vai ter a nossa live de mentalidade e performance às sextas-feiras, tá? Que é a sexta-feira pra gente dar um input legal pra já ficar em alta no final de semana, tá? Então na terça é o quê? Segunda é um dia mais corrido. Na terça a gente já dá um input pra dar um embalo pra semana. Na sexta, a gente dá um input pra gente ficar bem no final de semana, entendeu? Então, inclusive, eu vou chegando os livros, eu comprei uma série de livros novos, eu já tenho alguns. Eu vou bater uma foto e mostrar pra vocês a bibliografia que eu tô separando pra essas lives de mentalidade e performance. Vão ser 6 meses que eu tenho estimado aí pra gente ficar juntos, em lives semanais, e no primeiro mês a gente vai trabalhar justamente cenário de vida, tá? Eu amo vocês por estarem aqui comigo. Quem é de casa aí já sabe. Vamos fazer uma leitura? Uma leitura bem linda, ó. Deus, do Minuto de Sabedoria, pra gente fechar. Deus está em toda parte. Portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica, que Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Então, a gente se permitir aí entregar um pouco para Deus de todo esse controle que a gente quer exercer em todas as situações, nas nossas dores e feridas, e deixar ele guiar o nosso barco, e a gente só vai caminhando. Então, sem pensar que isso é muito cansativo, que isso é muito difícil, vamos fazendo. E aí a gente vai ajustando, a gente vai entendendo o que tem que pôr, o que tem que tirar, vai fazendo os testes e vai entendendo que muitas vezes os erros, eles são passagens que a gente vai, etapas que a gente vai passar para poder acertar, que a gente está eliminando o que não é certo, o que não é bom, certo? Amo vocês. Amanhã tem mais às 6 da manhã, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau.